Bom dia, galera do sexto ano. Então, hoje nós vamos começar a falar aí o que a gente já falou ao longo desse ano. A gente já falou de espaço geográfico, lembram da viagem no tempo lá, apagou a luz, ficaram imaginando, como que seria passado, presente e futuro, como o espaço geográfico se transforma. Depois nós falamos de pontos cardeais e colaterais. E hoje a gente vai falar de localização no espaço, das coordenadas geográficas, paralelos e meridianos, e da medição do tempo. Por exemplo, os paralelos e os meridianos. Quem tem um livro aí, pode colocar na página 23, que são essas linhas que vocês conseguem visualizar aqui na horizontal e na vertical. Na página 24 vocês conseguem ver a latitude e a longitude. E aí eu vou falar para vocês. A latitude, ela tem a ver com os meridianos. E os meridianos, eles são aquelas linhas verticais que vocês veem nos mapas. Vocês podem observar que nos mapas mundos, eu vou procurar aqui um mapa para mostrar a vocês. Nos mapas mundos, vocês conseguem visualizar lá aquelas linhazinhas horizontais e verticais. A linha vertical são os meridianos e as horizontais os paralelos. E assim, mais à frente vocês vão aprender aí sobre climas, por exemplo. E dentro de climas, vocês vão entender o quanto que os paralelos são importantes na definição de um clima. Eu não vou aprofundar aqui hoje isso, até porque isso é um assunto futuro, vocês vão ver daqui a alguns bimestres. Porém, os paralelos ajudam a entender muita coisa, assim como os meridianos ajudam a entender fuso horário. Eu estou procurando um mapinha aqui para poder mostrar isso a vocês. Eu não sei se aí vocês vão conseguir visualizar, mas aqui, essas linhazinhas nas horizontais nós temos. Isso é um mapa aleatório que eu peguei de outro capítulo. Esses aqui são os paralelos e esses verticais são os meridianos. Os 5 principais paralelos são Equador, que é o paralelo principal, divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E aí, por exemplo, acima da linha do Equador. Agora nós entramos no equinócio de outono. Foi agora 20 e 21 de março. O equinócio de outono, lá no hemisfério norte, é primavera. Quando chega em junho, se inverte. Vai ser solstício de verão no norte e solstício de inverno no sul. Então as estações do ano elas se intercalam, mas também é um assunto mais adiante. Isso aí tem a ver também com translação e rotação que a gente vai falar ainda hoje. Isso a gente vai falar ainda hoje. Então, nós temos o paralelo do Equador, que é o paralelo 0 grau. Temos o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, o círculo polar antártico e o círculo polar ártico. São os 5 paralelos principais. Então, claro que existem outros paralelos, mas os 5 paralelos referenciais na localização são esses aí. E o meridiano referência é o meridiano de Greenwich. Greenwich é um bairro, tipo uma periferia de Londres. E a partir do meridiano de Greenwich se definiram os fusos horários. Tá? O que são fusos horários? Os fusos horários, eles são divisões do horário mundial. A hora ela não é a mesma em todo o planeta. E isso tem a ver com o nosso movimento de rotação. Porque à medida que a Terra ela vai girando, um lado dela fica voltado para o Sol e o outro para a penumbra, para o escuro. E essa parte que está voltada para a penumbra, para a escuridão, essa parte é a chamada de noite. E a parte que está voltada para o Sol é chamada de dia. Só que à medida que ela vai girando, uma determinada região vai ficando menos iluminada. E aí nós temos a evolução das horas. Aquela história lá do nascer e do pôr do sol. É tudo movimento aparente. Tipo, o sol ele não está nascendo, ele não está se pondo. É a nossa posição em relação a ele que está mudando. A Terra que está girando. O que faz com que nós tenhamos uma observação ou outra em relação ao sol. E assim, o sol ele está lá no lugar dele. Então à noite a gente só está com do outro lado da Terra,
que está na escuridão. E aí, esse é o chamado movimento de rotação. A galera aí que tem caderno, né, no livro tem essa definição, e a galera que ainda não tem livro pode anotar aí. Movimento de rotação é a volta da Terra em torno de si mesma em aproximadamente 24 horas. Então, a volta da Terra, a Terra dando um giro, né? E aí o fenômeno dos dias e das noites é explicado por esse movimento, é chamado de rotação. E translação nos lembra translado, ou seja, uma volta que a Terra vai dar em torno do Sol num período que a gente chama de ano. Então, quando se completa essa volta em torno do Sol, nós temos a mudança, nós temos um novo ano. E aí, assim, a Terra dá essa volta em torno do Sol em cerca de 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas a cada 4 anos são acrescentadas. Esse ano teve o dia 29 de fevereiro. Então, o movimento de translação ele vai motivar as estações do ano. Em determinados períodos do ano, nós vamos ter verão, inverno, outono e primavera. E aí depende também da inclinação do nosso planeta em relação ao Sol. Quando o nosso planeta, quando o lado que a gente está mais inclinado para o Sol, é verão. Quando está menos inclinado, é inverno. E aí também nós temos os equinócios. Os dias 20 de março e 23 de setembro são dias em que os dias e as noites têm exatamente a mesma duração. Então, são dias assim que são 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então, são momentos em que a luz solar ela é igualmente dividida. E a questão dos fusos horários, né, que eu falei antes, existem aí 24 fusos horários no mundo. E existe a linha internacional de mudança de data. Essa linha internacional de mudança de data, no livro aí, vocês podem observar isso na página 32, tem um mapinha. Esse mapinha aqui, ele tem todos os fusos horários. A Terra completa ela tem 360 graus, que divididos por 24 dá 15. Então, cada fuso horário desse equivale a 15 graus. Então, por exemplo, você consegue calcular a hora que é no Japão agora. Vocês, com certeza, não eram nascidos ainda, mas em 2002, por exemplo, a Copa do Mundo foi no Japão e na Coreia. Esses dias até passou aí o reprise da final, né? Acredito que alguns tenham visto. Foi no domingo, né? E eu lembro que nessa época a gente acordava 3 horas da manhã, 6 horas da manhã para ver os jogos. Por quê? Porque como estava acontecendo no Japão, lá era 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, só que há essa diferença de fuso horário de lá para cá. Então a gente tinha que acordar em outro horário, né? Tinha que se adaptar a um horário para conseguir assistir o evento. E aí você tem menos 12 horas. Existem lugares no planeta em que assim, um lado está em um dia e o outro lado está no outro, que é onde é a linha internacional de mudança de data. Vocês já pararam para ver, por exemplo, no Ano Novo, quando chega a véspera de Réveillon, que fala, já é 2020 lá na Nova Zelândia. E aí alguns perguntam, pô, mas por quê? É uma curiosidade que nós sempre temos, por conta dessa diferença. Porque naquele momento a Terra, né, não estando voltada para o Sol, estava completando um movimento de rotação naquele lado do planeta. Então, assim, de acordo com a divisão que o ser humano estabeleceu, porque assim, as horas, elas foram criadas pelo ser humano a fim de organizar o dia. Vocês estão assistindo essa aula aqui agora, em um determinado horário, né, que é o horário da aula de vocês. Então, a gente criou as horas para organizar o nosso dia a dia. E aí, a partir disso, criou-se essa divisão internacional, que tem a ver aí também com questões ligadas tem a ver com questões ligadas ao comércio, né, à economia global. Então, olha só como que os fusos horários são importantes. Então, assim, a gente conseguiu entender aí paralelos e meridianos, que são as linhas, né, horizontais, paralelos, verticais, meridiano. O principal meridiano é o de Greenwich, né?
é um de 24 meridianos, e o meridiano de Greenwich ele é o marco zero. Então, por exemplo, o horário referência, o GMT, como é chamado, é o de Greenwich. E aí, por exemplo, para o lado de cá, para o lado ocidental, nós temos horas a menos em relação a Greenwich. E para o lado de lá, horas a mais. Vocês, acredito que lá no 7º ano, vocês vão estudar reta numérica, que aí são números positivos e negativos. E tem muito a ver, vocês com certeza, quando estudarem isso, vão se lembrar desse conteúdo aqui. Porque aí no mapa, observem, a galera aí que tem, está na página 32. Menos 12, menos 11, menos 10. E depois do zero, que está até roxinho aí, está marcado em roxo. Isso é um roxo. É um roxo. Vamos supor que seja isso. E para o lado de lá, mais 1, mais 2, mais 3. Então isso aqui determina o fuso horário. Vocês conseguem calcular o fuso horário de uma determinada parte do planeta a partir desse mapa. Então esse mapa é muito importante. A galera que tem marca-texto, lembra quando eu faço lá no quadro, bota aí, super importante, mega importante. Vocês vão fazer isso aqui no mapinha também, valeu, galera? Porque vai ser um conceito importante mais à frente. Então, hoje nós conseguimos aí compreender assim, a medição do tempo, que tem a ver com os movimentos de rotação e translação, e qual é a influência, por exemplo, dos meridianos nessa medição do tempo. Os paralelos a gente vai aprofundar, conforme eu já disse aí, quando estiver falando de clima. Os 5 paralelos principais. O que eu posso adiantar é que o paralelo que corta o Brasil, além do Equador, 7% do território brasileiro, e aí também vocês não podem confundir o paralelo Equador com o país Equador. Tudo bem que teve alguma influência para se dar o nome do país esse nome, mas o nome Equador é bem mais antigo, que é o paralelo 0 grau, o paralelo principal. E esse paralelo corta o Brasil, então 7% do território brasileiro está no hemisfério norte. Ali Amapá, parte de Roraima, estão no hemisfério norte. Professor, isso significa dizer que, por exemplo, em dezembro é inverno lá nessas regiões? Na prática, sim. Só que assim, e aí eu vou dar um pequeno spoiler sobre o clima. Como essas regiões elas recebem muita luz solar, é calor o ano todo. Então assim, não dá para imaginar, é inverno lá, mas neva. Eles pegam bonequinhos de neve, tacam neve nos outros. Não chega a isso. As condições climáticas lá não são essas. Na teoria, sim, porque está no hemisfério norte. A estação ela tem os seus hemisférios. Lá é o que se chama de inverno amazônico e verão amazônico. Então, por exemplo, como é uma época de mais chuvas, então há características próprias no verão e no inverno lá. Quando vocês estudarem clima, vocês vão ver que cada região do planeta ela tem características próprias em relação ao clima. Vai ter lugar que vai fazer frio o ano todo. Vai ter lugar que vai ter uma estação assim mais amena e uma mais quente. É o nosso caso. Assim, claro que tem regiões no Brasil que fazem mais frio do que outras. Porém, isso aí é bem particular. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é uma estação mais amena agora. A gente está entrando no período mais ameno, que vai ter umas frentes frias. No sul, o inverno é um pouco mais rigoroso. Agora, na região norte, na Amazônia, no Nordeste, é pouca diferença. Claro que pode dar uma amenizada em um período ou outro, mas não é tanta diferença, porque lá a umidade e o calor são muito fortes. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Então, galera, peço que vocês façam exercícios lá, tá? Eu vou dar uma orientação a vocês, eu vou postar um mapinha lá. Para quem não tem o livro ainda, eu vou postar um mapa com os fusos horários. E peço que vocês possam fazer os exercícios que foram pedidos, responder as perguntas, tá bom? E se cuidem, beleza, galera? Vamos manter aí as recomendações do governo, para podermos nos proteger de toda essa pandemia e que possamos logo aí estar de volta às nossas atividades. Valeu, galera, um abraço aí, bons estudos.